Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você sabe, a matemática fica Melzinho na Chupeta. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso assunto geometria, mais precisamente a mamãezinha das geometrias. Eu vou falar nada mais nada menos da nossa geometria plana. Eu vou dar sequência nesta playlist, dar sequência à aula anterior. Ainda vou falar de áreas e propriedades das figuras planas, vou continuar, na verdade, na parte dos quadriláteros e nós vamos ver quadriláteros importantíssimos nesta aula, que são campeões de audiência. Portanto, fique comigo até o finalzinho desta aula, já vai deixando o teu like, já vai se inscrevendo no canal para quem não é inscrito, porque nós vamos tornar a matemática Melzinho na Chupeta. Vamos nessa! Pessoal, e para nós darmos sequência aos nossos quadriláteros, eu vou pegar para vocês um dos campeões de audiência em prova, que é o nosso retângulo, principalmente em provinhas como a prova do Enem para vocês. A parte dos retângulos cai bastante, porque nós temos diversas figuras, propriedades, nós temos elementos, objetos de forma retangular. Então é por isso que o aluno tem que saber não apenas a área, que é o que a maioria já sabe, mesmo decorado, mas sim as principais propriedades dessa figura. O teu retângulo, ele também é um paralelogramo. Pausou? Se você não assistiu a nossa aula anterior sobre propriedades de paralelogramo, você não sabe o que você está perdendo. Volta lá. Por quê? Porque quando eu falo que um retângulo é paralelogramo, todas as propriedades que nós vimos na aula anterior são válidas para o nosso retângulo. Como ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados, consequentemente 4 ângulos, consequentemente 4 vértices, e mais uma vez eu vou representar esses 4 vértices pelas letras A, B, C e D, ok? Os vértices opostos A e C, os vértices opostos B e D. Como ele é um quadrilátero e é um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Este ângulo vale 90, este 90. Ah, este 90, este 90. Os ângulos opostos são de mesma medida. Os ângulos vizinhos devem ser suplementares. A soma entre dois ângulos vizinhos quaisquer tem que fechar sempre 180 graus. Agora, a área. Quando eu falo em área da figura, aí vem o aluno decoreba, o aluno cartolina e fala assim: essa eu sei, Vavá. A área de um retângulo é dada por base vezes altura. Base vezes altura? Tem altura? Na verdade, se eu boto um retângulo deitado para você, a altura já é uma coisa mais... Não, aí já é prisma. E altura? Então, pessoal, base vezes altura, comprimento vezes largura, ou melhor dizendo, quando eu falo área de um retângulo, eu não quero que você fale base vezes altura. Eu quero que você fale o seguinte: basta fazer o produto entre as suas dimensões. Seja base vezes altura, seja comprimento vezes largura, seja lado vezes lado. Então, a área de um retângulo é lado vezes lado. É o produto entre as suas duas dimensões. Agora, é claro, se você vai chamar esta dimensão aqui de Bzinho, onde o aluno decoreba já chamou de base, se você vai chamar esta dimensão aqui, pessoal, de altura, que geralmente você chama de H, é claro que você vai escrever que a área do meu retângulo vai ser igual a base vezes altura. Repito para vocês, vai te acostumando. Não falar base vezes altura, nem comprimento vezes largura. Basta falar o quê? Lado vezes lado. Ou seja, o produto entre as suas dimensões vai resultar na área. Mas o que eu quero de vocês? Eu quero o perímetro dessa figura. E quando eu falo um perímetro de uma figura, é a soma das medidas de todos os seus lados. Então, se esse cara vale B, esse cara vale B, porque o retângulo é um paralelogramo e no paralelogramo os lados opostos são paralelos e congruentes. Se esse cara vale H, então esse cara vale H. E você vai ter o perímetro simplesmente, que eu vou representar pela letra P, como a soma das medidas destes 4 lados. Então, B mais B dá 2 vezes B, H mais H vai ser igual a 2 vezes H. Então, 2 vezes o B mais 2 vezes o H vai representar o perímetro da minha figura. E é aí que você tem que analisar a vista de cima de uma quadra de futebol. Onde eu quero cercar esta quadra com tela de alambrado? Cercar é perímetro. Eu quero calcular a área de jogo. A área é o produto das duas dimensões. Comprimento vezes largura, base vezes altura ou lado vezes lado. Fechou até aqui? Agora, se eu traçar as diagonais, como todo quadrilátero, ele vai ter exatamente 2 diagonais.
E nós já vimos que diagonais são aqueles segmentos de reta que unem os vértices não consecutivos. Então, se eu fizer isso aqui para você, deixa eu pontilhar bonitinho, olha lá, aqui eu tenho a diagonal assim. Agora eu vou pegar o meu assistente mais uma vez, olha lá, vou pontilhar bonitinho para vocês. Aguenta aí, venho, sem pausa, sem pausa. Vou traçar a outra diagonal, a diagonal BD. Essas duas diagonais, como ele é um paralelogramo, elas se cruzam no ponto médio de ambas as diagonais. Elas se dividem exatamente ao meio. E no caso do meu retângulo, as suas diagonais, elas serão congruentes, ou seja, terão exatamente as mesmas medidas. Mas me diga uma coisa, me acompanhem. Se nós pegarmos este nosso retângulo, cujo geralmente comprimento nós adotamos como a medida maior, geralmente, e a largura como medida menor, ok? Geralmente. Se nós tivermos um retângulo onde o comprimento e a largura, ou a base e a altura, forem de mesmas medidas, forem medidas iguais, se nós tivermos um retângulo cujas suas dimensões são todas iguais, este retângulo passará a ser um retângulo especial, ele chamar-se-á simplesmente quadrado. Então me acompanhe até o final desta aula e vamos comigo. Muito bem, pessoal, dando sequência à nossa brincadeira, nós ainda vamos falar sobre quadriláteros, vamos falar sobre paralelogramos, nós vamos falar sobre retângulos. Professor, mas o senhor falou que agora, neste caso, o retângulo tem o seu comprimento e a sua largura iguais. Ele tem as suas dimensões iguais. Ele tem lado e lado iguais. Ele tem base e altura também iguais. Quando o teu retângulo possui as duas dimensões iguais, quando ele afirma para vocês na questão que o comprimento e a largura de um retângulo são iguais, ele não deixa de ser retângulo, ele passa a ser um retângulo especial. E este retângulo especial é muito conhecido de todos vocês e é o campeão de audiência nas suas provas. É o nosso quadrado. Então, neste caso, você tem o teu retângulo em que as dimensões vão ser iguais. Por exemplo, os 4 lados são todos iguais, você vai ter um retângulo especial. Ele vai ser chamado de quadrado. É por isso que todo quadrado ele é retângulo. Agora, nem todo retângulo é quadrado. Gravou isso aí? Vamos de novo? Dá para voltar, mas eu vou repetir. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é o quadrado. E o que eu quero de vocês? Além de você decorar que a área de um quadrado é lado vezes lado. Ainda o aluno fala assim, opa, essa fórmula eu sei. A área de um quadrado é lado vezes lado, é comprimento vezes largura, é base vezes altura. Isso é lado vezes lado. E você vai chamar o lado de L, você vai ter lado L vezes lado L. Produto de potências de mesma base, conserva-se a base, somos expoentes. Então você vai conservar o L e vai levá-lo ao quadrado. Então esta é a forma mais tradicional. Deixa eu pegar para você aqui, ó. Como é que se calcula a área de um quadrado de lado L? É lado ao quadrado. Por que eu não gosto que o aluno, no presencial, eu pego muito no pé dos meus alunos. Eu falo o seguinte, como é que se calcula a área de um quadrado? Aí o aluno fala assim, ó, L ao quadrado, ou A ao quadrado, ou X ao quadrado, onde o L, o A e o X são as medidas dos lados. Eu não quero isso. Eu quero que quando eu perguntar a área do quadrado, você fala lado ao quadrado. Não me interessa se o lado vai ser representado pela letra L, pela letra A, pela letra X, pela letra K, pela letra N. Então é lado elevado no expoente 2, você encontra a área da tua figura. Mas tem outras maneiras de você encontrar essa tal de área. Claro que tem, claro. Nós podemos traçar as diagonais. Deixa eu pegar o meu auxiliar aqui, olha lá, e eu vou traçar as diagonais. Se nós traçarmos as diagonais, vou pegar uma diagonal só, gente, ó. Se nós traçarmos a diagonal do meu quadrado, obviamente que são duas, e essas duas diagonais têm as mesmas medidas, esta diagonal eu vou chamá-la de diagonal D. Como é que tu obtém esta diagonal? Esta diagonal é a hipotenusa do triângulo retângulo que eu acabara de formar, e os lados do teu quadrado são os respectivos catetos. O que você aplica? O tal do teorema de Pitágoras. A hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Façamos comigo. Diagonal ao quadrado vai ser igual, vamos colocar aqui assim, diagonal ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o teu L ao quadrado. Aplicando raiz quadrada em ambos os membros, raiz quadrada de D ao quadrado vale D, e a raiz quadrada de uma multiplicação, você vai extrair a raiz quadrada separadamente dos fatores. Raiz quadrada de L ao quadrado da L
e a raiz quadrada de 2 você vai deixar indicado. É por isso que daqui para frente, quando eu perguntar quanto é que vale a diagonal do teu quadrado, você vai me responder que essa diagonal é o lado do quadrado, seja ele qual for, multiplicado por raiz de 2. Então não fala L raiz de 2, porque pode ser X raiz de 2, pode ser A raiz de 2, pode ser K raiz de 2. Então a diagonal é dada pela medida do lado, seja ele qual for, multiplicado por raiz quadrada de 2. Tranquilo até aqui? Muito bem. Agora, sabendo que o quadrado é um retângulo especial, sabendo que o quadrado ele tem, além dos 4 lados iguais, ele tem os 4 ângulos internos todos iguais. Parou! No retângulo qualquer, o retângulo tinha 4 ângulos internos iguais a 90, mas os 4 lados não eram iguais. Quando o teu retângulo especial, chamado de quadrado, tem lados iguais e ângulos internos iguais, esta figura ela é chamada de figura regular. E quando a tua figura é regular, nós temos alguns elementos e algumas observações especiais em cima dessa figura. Portanto, eu gostaria que você me acompanhasse, fique até o final desta aula para ver o que eu vou te mostrar agora que cai muito nas tuas provinhas. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, eu estava falando em figura regular e a figura plana que é considerada regular, no nosso caso particular, os quadriláteros, os polígonos de 4 lados, que são considerados regulares. O que é um quadrilátero regular? O quadrilátero ou a figura plana, o polígono que for considerado regular, o regular significa que ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais, e equiângulo, ele tem todos os ângulos internos iguais. Então, se o teu quadrado já tem os lados iguais, tem os ângulos internos iguais, ele será chamado de regular. E quando a figura é regular, ela tem um elemento especial. Ela tem o bagulhinho, o trocinho, o trequinho que vocês alunos costumam dizer, que é o que nós chamamos de apótema. E eu pergunto para vocês, mas professor, opa, o A não tem acento, ela, apótema. Professor, o que seria este tal de apótema que eu vou chamar de AP? Pessoal, o apótema só existe quando a tua figura plana for regular, quando o teu polígono for regular, quando os lados forem todos iguais e os ângulos internos iguais. E este apótema, ele sempre vai ser igual ao raio da circunferência inscrita no teu polígono. E neste caso, o apótema que vai ser igual ao raio, no caso do quadrado, vai ser sempre a metade do lado do quadrado. Traduzindo, se o lado do quadrado é 10, o apótema vale 5, ou seja, o raio da circunferência que está lá dentro vale 5. Se o lado do quadrado vale 12, o apótema vale 6, ou seja, o raio da circunferência que está lá inscrita corresponde a 6. Então, se o lado vale 10, o apótema é 5. Se o lado vale 12, o apótema é 6 e assim sucessivamente. Por quê? Porque o apótema é a metade da medida do lado do teu quadrado. E para nós fecharmos com chave de ouro, eu havia comentado para vocês, e agora que eu lembrei, que além de calcularmos a área de um quadrado, fazendo lado elevado no expoente 2, há outras maneiras. Uma dessas maneiras, eu lembrei porque eu olhei para a tela, eu olhei para o quadro, presta atenção. Vamos supor que a medida da diagonal você já conheça. Se você conhece a medida da diagonal, tem muito aluno que joga aqui, o valor da diagonal conhecida, acha o valor do lado, isolando o teu L, joga na fórmula para achar a área. Não há necessidade. Presta atenção na malandragem, presta atenção na vavalandragem. Uma outra maneira para você encontrar a área desse quadrado, conhecendo-se a diagonal, basta pegarmos o quadrado desta diagonal e dividirmos este quadrado por 2. Aqui você vai ter uma outra maneira para encontrar a área do teu quadrado. Ok, venho? Tranquilo? Muito bem. Então, esta foi mais uma aulinha sobre a mamãezinha das geometrias, ou seja, a geometria plana, mais especificamente a parte de quadriláteros, mais especificamente a parte dos teus paralelogramos. Espero que você tenha aproveitado bem esta aula aí. Qualquer coisa, pessoal, coloca nos comentários qual ou quais assuntos você gostaria que eu trouxesse aqui para o nosso canal, para nós possamos tornar a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. Não esqueça de deixar aquele like para ajudar a colaborar com o nosso canal aí, né? E se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula, ok? Um grande abraço e até a próxima!